casa, e enquanto orávamos, o Senhor foi ministrando o meu coração, né? Porque é lindo quando nós nos dispomos a buscar do Senhor. É nesses momentos de oração, nesses momentos de louvor, nesses momentos de meditação. Eu sei que o Senhor pode falar a nós de maneira clara e específica em qualquer momento. Mas há momentos nos quais Ele nos chama, né, a separar um momento para buscá-lo de uma forma mais intensa, sabe? E aí Ele me falou, eu senti assim, sabe? Eu não ouvi uma voz audível, né, me falando nem em português nem em espanhol. Só senti no meu interior Ele me dizendo assim: eu sou fiel, eu sou fiel. Acima de tudo, independente de todas as coisas, eu sou fiel. Aí eu entendi, sim, Senhor, amém. Glória a Deus. Nós louvamos um Deus fiel, um Deus completamente fiel, mas no meu coração quis aprofundar mais um pouco, né, na palavra de Deus, na Bíblia, sobre a fidelidade de Deus. O que Ele tem para dizer hoje à igreja amada sobre a fidelidade do Senhor. Nós estamos neste ano, né, trabalhando sobre o cuidado, sobre o crescimento, né, da igreja, né, sobre o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, né, para assim sermos filhos e filhas do Senhor, né, com a maturidade, né, a estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia, né, que sejamos uma igreja, que sejamos filhos de Deus, que possamos refletir a imagem do Senhor neste mundo. Todos sabemos isso. São coisas que todos nós já ouvimos, são coisas que nós já sabemos, né? Só que muitas das vezes o Espírito Santo, quando fala às igrejas, ele não fala mais com a intenção de mostrar coisas novas, novidades. Mas como assim? Ao contrário, de nos lembrar o que já falou conosco uma vez. E muitas vezes é isso que mais dói, né, num filho. Muitas vezes isso é o que mais custa, né, amado? O que mais custa para nós é ouvir de um pai, ouvir de uma mãe, ouvir das nossas autoridades um sermão, né? Aquele sermão quando fazemos alguma coisa errada, ter que ouvir novamente, nos lembrar das mesmas coisas. Porém, muitas das vezes é necessário. E hoje nós precisamos ouvir novamente, voltarmos às Escrituras, voltarmos a meditar sobre aquilo que o Senhor requer de nós. E meditando sobre a fidelidade do Senhor, me veio claramente, né, que nós precisamos lembrar de algumas coisas através da fidelidade. Abra sua Bíblia, aí Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio 32, 4. Deuteronômio está no Velho Testamento, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Vamos ler aqui. Quem estiver acompanhando, quem não tiver uma Bíblia em mãos, pode olhar aqui no telão. Diz assim: Ele é a rocha, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel. Repita comigo: é Deus que não comete erros. Justo e reto Ele é. Mais uma vez, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Então nós vemos aqui que tudo que o Senhor faz, Ele faz de forma perfeita. Os pensamentos, os planos do Senhor, as obras do Senhor, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, sempre será perfeito. Então, o Senhor não erra. Deus não erra. Ele nunca errou. Muitas pessoas ainda hoje se perguntam, né? Será que eu sou um erro da natureza? Será que eu sou uma casualidade? Será que eu vim por acaso neste mundo? Uau, como eu estou sofrendo! Como a minha vida é triste, a minha vida é dura. Ai, por que eu passei tantas coisas na minha vida? Será que Deus errou? Deus não me cuidou? Ou será que eu não sou amado por Deus? Ou será que eu não mereço ser perdoado, ser amado, ser cuidado? Não.
pare um pouco, se é que hoje você ainda pensa dessa forma, e tente colocar na sua mente isso aqui, ó. Deus é fiel e tudo Ele faz perfeito. Ele é fiel e tudo Ele faz perfeito. Deus faz tudo de forma perfeita. Amém? Pegue isso aí e vá para a sua casa repetindo isso aí. Deus é fiel e Ele faz tudo perfeito. Amém? Então, Ele não comete erros porque Ele é justo e reto. Vamos continuar agora em Números. Aliás, ali mesmo, Deuteronômios capítulo 7, agora. Capítulo 7 e versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Se não estiver ali, já vou colocar aqui por cá. 3, 1, 2, 3. Está cheia aqui. Diz assim, ó. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Mais uma vez, saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, o teu Deus, Ele é Deus. É o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, Deus, Ele é fiel às suas alianças e à sua bondade. Repita comigo: Deus é fiel à sua aliança e à sua bondade. Então, quando o Senhor Ele estabelece uma aliança, que é um pacto, quando é proferida uma palavra da boca do Senhor, sempre que foi assim, Ele cumpre. Deus cumpre as suas promessas. Deus, Ele é fiel às suas alianças. Amém? O que mais diz aqui? Ele mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, quando você ama o Senhor, quando você obedece ao Senhor, né, Ele manterá a bênção e as consequências da sua obediência e da sua fidelidade, a bênção e as consequências positivas, não somente na sua vida, mas também as suas futuras gerações. Depois de que nós não estivermos mais aqui, daqui a 100 anos, 200 anos, se o Senhor ainda, né, Ele não voltar, nossos filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos ainda verão, né, as bênçãos pela nossa obediência, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Agora vamos para Números. É um livro que está atrás de Deuteronômio, né? Números 23, 19. Números 23, 19. Esse aqui é um versículo muito conhecido, né? Diz assim, ó. 1, 2 e 3. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Por acaso Ele promete e não há de cumprir? Diz aqui na minha versão, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, Ele não é igual a nós. Muitas das vezes, né, prometemos uma coisa, mas mesmo não tendo a intenção de defraudar a nossa promessa, acontece alguma coisa. Olha, fulano, vai me desculpar, não vou poder cumprir o que eu prometi, vou ter que desmarcar, né, esse agendamento, vou ter que desmarcar essa reunião, vou ter que desmarcar a unha, né, que eu ia fazer com você, porque né, aconteceu um imprevisto, meu cachorro morreu, e tal, e tal, e tal. Acontece, né? Para que nós possamos desmarcar ou não cumprir o que nós prometimos. Meu filho, eu prometi para você um par de tênis, né, novos, se você tirasse essa boa nota, né, na escola, mas o papai está agarrado, o papai está apertado, tem muitas contas. Tá bom, papai, eu compreendo, não deu para cumprir a promessa, é compreensível, né? Filho de homem. Porém o Senhor Deus não é homem nem filho de homem, nem para mentir, nem para ir marcha atrás com as suas palavras e com as suas promessas. Amém? Então estou
citando alguns versículos para entendermos, né, um dos atributos mais, digamos assim, mais característicos sobre o caráter de Deus. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele tem muitos atributos, né? Muitos. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amor. Que mais? Ele é santo, Ele é sábio. Que mais? Alguém pode me ajudar? Deus é o quê? Bondoso, né? Ele é bom o tempo todo, Ele é perfeito. E hoje vamos falar sobre a fidelidade. Então, Ele não é homem para mentir, e não é filho de homem para se arrepender. Tudo que Ele promete, Ele irá cumprir. Amém? Vamos lá para o Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. 2:11. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Diz assim. Vamos ler até o 13. Timóteo. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha que tremendo, né? Vamos ler de novo? É tão bom, né, que dá vontade de ler de novo. A partir do 11. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, que é com Cristo, também viveremos com Ele. Então essa já é uma promessa do Senhor. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Então, aquele que morre por causa de Jesus, aquele que mortifica a si mesmo por causa de Cristo, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também reinaremos, viveremos para sempre com Ele. Também, se o negarmos, Ele também nos negará. Porém, se nós somos infiéis, Ele ainda assim permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. Então Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele nos ama, sim, e Ele também é fiel. Ele é fiel a seu amor, Ele é fiel à sua misericórdia, Ele é fiel, né, ao imenso amor e desejo de salvação. Mas Ele é fiel à sua palavra também. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Com isso termino a palavra introdutória. Filipenses 1, 6. Diz aqui assim, ó: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler junto novamente? 1, 2 e 3. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na Bíblia, em algumas traduções do espanhol, diz assim, né? Aquele que começou a boa obra em nós, em vocês, é fiel. Ele acrescenta a palavra fiel, né? É fiel para completá-la até o final, até o dia de Cristo Jesus. Se o Senhor, Ele já começou a operar na sua vida. Aliás, nós estamos aqui hoje porque o Senhor, Ele começou uma obra em você, cada um de vocês. Ele começou uma obra. Ah, mas será que Deus olha para mim assim, para Ele operar, para Ele começar um trabalho, um projeto? É claro, é claro. Nós acabamos de ver aqui que não há acaso, não há por acaso. Nada é porque, Big Bang, do nada aconteceu. Tudo tem uma razão, tudo. Por isso que você vê que com tudo que já tem passado na sua vida, o que ainda está acontecendo também, hoje você está aqui ouvindo palavra, hoje você está aqui se enchendo, está oferecendo culto ao Senhor, está recebendo palavra, alimento, porque Ele ainda está te capacitando, está capacitando você para um nível maior de maturidade. E uma coisa que eu vou te dizer, ainda você vai passar por tribulações, ainda você vai passar por tentações, ainda você vai passar por muitas situações. Ah, está amarrado, está me jogando praga. Não, é a vida. É por isso que Ele diz: eu não vos
não vou abandonar vocês. No mundo tereis aflições. Por quê? Porque através dessas aflições e lutas, provações, que muitas vezes nós chamamos assim, né? Ele nos capacita. Ele está fazendo a obra, completando. Ele começou e irá terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual será esse dia? Até o final. Quando nós morrermos, quando formos arrebatados, quando estejamos na frente do Senhor, do trono do Senhor, no dia em que nós iremos render contas a Ele, por tudo que fizemos ou não fizemos. Amém? Então, Ele é tão fiel às suas promessas, que nós temos mais motivos para agradecer, temos mais motivos para confiar nele, do que para reclamar. É verdade ou não? Nós adoramos e louvamos a um Deus que é fiel em tudo. A fidelidade de Deus, Ele nos torna vitoriosos e plenos. Repita comigo isso aí. A fidelidade de Deus me faz vitorioso e me faz pleno. Como assim? Se sabemos que Ele é fiel à sua palavra, entendemos que Ele já venceu o maligno. Não é isso que está escrito? Diz que já venceu o maligno. Olha que boa notícia. E sabiam que lá no Peru, de onde eu vim, lá no Peru tem crente que tem medo do diabo. Lá no Peru. Oremos pelos peruanos. Eles precisam se converter. Tem pessoas que têm medo de dormir com os pés descobertos, desligar a luz. Tem pessoas que têm medo de desligar a luz de casa, longe da cama, né? Porque acha que na hora que desligar a luz tem que correr, né? E que debaixo do cobertor já vai estar seguro, né? Porque aparece um bicho aí, ou sei lá. Tem pessoas no Peru que tem medo de olhar debaixo da cama, sabe? Parece brincadeira, né? Estou sendo um pouco... quebrar esse... não digo gelo, né? Mas... por quê? Estou dizendo o quê? Há muitos cristãos que hoje ainda, quando se fala sobre obra maligna, bruxaria, satanismo e não sei o que, eles dão, meu Deus, se comer uma bala do Cosme da Leão, eu vou morrer. Né? Não posso tocar nisso aqui porque a palavra de Deus diz que Ele já venceu o maligno. Se você estiver diante de uma situação difícil, de uma situação na qual parece que não tem saída, seja no âmbito espiritual, emocional, a Bíblia diz que você tem autoridade, o revestimento do nome do Senhor, para você impor as mãos, para você repreender os demônios, para você declarar o ano aceitável do Senhor, para declarar o perdão de pecado, para dizer para o leproso seja curado, para dizer assim, ei, teus pecados são perdoados, está arrependido, vai em paz e não peques mais. Só que muitas vezes nós vivemos numa espécie de supervivência espiritual, que achamos que se você cometeu um erro hoje, Deus não te ama mais. Então, como você acha que por você ter errado de alguma forma hoje, e Deus não te ama mais, também você não merece o afeto de outras pessoas. Você não merece ter amigos, você não merece estar na igreja, você não merece ser abraçado, você não merece ter conforto, qualidade de vida. E não é assim. O Senhor venceu o maligno, e nós vencemos o mundo. Isso diz a palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. E na palavra de Deus diz também que no final de todas as coisas, quem vai ser vitorioso? O Senhor. Mas as perseguições, mas a igreja está sendo perseguida, uau, e tantas coisas estão se levantando, está tendo massacres, guerras, pragas, né, igual a Nara falou no começo, o Apocalipse, né? Tem gente que ainda tem medo de ouvir a palavra Apocalipse, né? O Apocalipse, o final do mundo. Ai meu Deus. Quem foi que inspirou o livro do Apocalipse? Foi o Senhor Jesus, para nos fortalecer, para nos edificar, nos relatando, nos revelando coisas vindouras, que naquele tempo iríamos passar hoje, e que nós que estamos aqui, sejamos preparados para aquilo que iremos passar. Amém? Por quê? Porque Ele sabe que nós, muitas das vezes, iremos fraquejar. Por isso Ele nos diz assim, não tenham medo, não tenham medo, eu já venci o maligno. Então, se Ele diz que Ele descerá, né, com seus exércitos, e Ele
Ele irá derrotar, né, os exércitos do mal, digamos assim, é porque Ele irá fazer isso. Se Ele diz que nós reinaremos com Ele para sempre, é porque isso irá acontecer. Se Ele diz que Ele enviará seu anjo ao nosso redor para nos guardar, Ele irá fazer isso. Se Ele diz que nós, habitando no seu abrigo, no seu esconderijo, estaremos na sombra do Onipotente, é isso que irá acontecer. Amém? Se Ele diz que todas as coisas cooperam para aqueles, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, é isso que acontece. Tudo que acontece coopera para o bem, para o seu bem. Então agradeça. Amém? Ele é fiel. Repita comigo, Ele é fiel. Aleluia. Nós adoramos um Deus fiel. Glória a Deus. Então por isso nós somos vitoriosos. Eu lembro de uma situação um tempo atrás, quando ministrávamos na vida de um jovem que estava endemoniado, né, naquele momento, e o demônio que estava possuindo, né, a vida desse jovem, falava através dele, né, e ele ficava falando, né, jogando um monte de acusações, né, dizendo que ia matar ele, dizendo que ia acabar com ele, que ele pertencia a ele, porque ele tinha dado legalidade, e que não tinha nada mais a ser feito, porque a vida daquele jovem pertencia a esse demônio. Muitos demônios que estavam naquele corpo, naquela vida, e dava risadas, né? E alguns dos missionários que estavam também com a gente, ficavam pensando assim, uau, até eu pensei assim, será mesmo que é isso, né? Que ele deu tanta legalidade ao diabo, que agora não tem mais nada a ser feito, né? E eu lembro que quando o nosso pastor chegou, né, o líder, ele chegou para orarmos por ele juntos, ele começou a ler um versículo da Bíblia, né, que falava sobre um momento que é um momento precioso, né, onde o anjo iria, onde o demônio iria ser preso, acorrentado, né, e preso. Alguém sabe onde fica esse? Fica como dever de casa, né? Mas está profetizado. E algumas outras coisas mais. Mas eu lembro que aquele pastor olhou para aquele jovem e falou assim, não falou para o jovem, né? Mas falou para aquele espírito, né? Aqui na palavra está escrito que o seu destino é Cristo. Então, naquele momento, o espírito que falava e dava brados de riso e debochando, né? Ele começou a clamar, né? a clamar de dor, a ficar com raiva, e poucos minutos depois conseguimos mandar ele embora, graças a Deus, para a glória do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Porque o inimigo, ele não precisa que você fique se fazendo tanto esforço, apenas ele precisa que você lembre ele da palavra do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, em meu nome vocês irão repreender demônios. Em meu nome, não é no nome meu, no nome do Gustavo, no nome do Jimmy, no nome da Amanda, no nome de Ruth, não é. É no nome do Senhor Jesus. Nós carregamos o nome do Senhor, amém? Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele triunfou sobre a morte. Ele é vitorioso acima de todas as coisas. Ele foi, Ele é e será vencedor. Então, sabendo da fidelidade do Senhor com a sua palavra, nós entendemos que não há nem anjos, nem potestades, nem guerra, nem fome que poderá nos separar do amor de Deus, nem da sua fidelidade, nem das suas promessas. Tudo que Ele prometeu que iria fazer na sua vida, na sua família, na sua descendência, Ele irá fazer. Então creia e agradeça. Amém? Então é por isso que a fidelidade de Deus, ela nos torna vitoriosos e plenos, se nós cremos e andarmos nisso. Amém? Glória a Deus. Então assim, né, concluindo essa parte, né, se Deus ele é fiel, então nós temos a certeza de que tudo irá sair bem pela eternidade, pois a sua vontade sempre será cumprida. Amém? Amém? Eu tenho certeza disso. Ainda nos dias da minha aflição, ainda nos dias que dá vontade de escrever uma música triste, né? Nos dias que dá vontade de se trancar no escuro e de chorar escutando músicas tristes, né? Porque todos passamos por isso, né? Ainda nesses momentos, né? Deus ele é fiel, Ele está perto, está próximo. Isso está escrito. Eis que meus ouvidos estão o quê?
estão prestes, né, a ouvir o clamor do meu povo. Se clamares e orares, eu ouvirei, né? Aleluia! Clama a mim e eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Aquele que bate, a porta se abrirá. Buscai e achareis. Quantas palavras preciosas nós já temos na nossa memória, só que ainda nós não colocamos ela no nosso coração, ou seja, não colocamos ela no nosso entendimento, no nosso dia a dia. Então por isso que preferimos nos preencher de muitas coisas, distrações, que aparentemente preenchem essa necessidade de ter conforto, quando na realidade deveria ser a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, ela é fiel. Glória a Deus. E assim como então a fidelidade de Deus, ela nos torna vitoriosos, ela nos anima, amém? Ela nos confronta também. A fidelidade de Deus com a sua palavra, ela nos fortalece, né? Nos dá vitória, nos dá plenitude, mas também ela nos confronta. Assim, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra, então Ele irá me socorrer, amém? Deus, Ele é fiel à sua palavra, então Ele vai me sustentar. Deus, Ele é fiel à sua palavra, então Ele vai me perdoar se eu buscá-lo. Deus é fiel à sua palavra, então por isso também eu preciso temer Ele. Então por isso também eu preciso respeitar. Por isso também eu preciso ter temor da fidelidade do Senhor. Eu queria passar para vocês essa palavra de uma forma muito rápida. Mesmo nós sendo filhos de Deus e amados por Ele, nós devemos entender que Ele é fiel à sua palavra e à sua justiça. Amém? Então novamente voltando lá para o versículo de Deuteronômios 32:4. Vamos ver se eu pego no momento do som. Ó, ele ganhou de mim. Ele é a rocha, né? As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Aí eu comecei naquele momento no qual eu orava com a Ruth, me lembrar dos momentos nos quais, né, naquela hora ela estava orando por mim, né, estava orando pela nossa família, por algumas causas específicas, né, e eu fiquei mais na minha, porque comecei a lembrar de várias coisas que aconteceram na minha vida, as quais talvez eu acho que deveria ter escrito, e ainda irei fazer isso, né, num livro, para dizer assim para o diabo um dia, né, olha aqui na tua cara, Deus é fiel. Como Deus, Ele tem sido fiel em tudo, para a alegria minha, para a nossa alegria, mas também para o nosso temor. Para o nosso temor. Vou falar mais simples. Sabe? Se alguém se levantar contra você sem motivo, se alguém se levantar para te perseguir sem motivo, para te caluniar sem motivo, ei, Deus é fiel. Ele é fiel. Tá? Ele é fiel à sua palavra e Ele é justo. Mas eu quero te falar uma coisa também. Se você se levantar contra seu irmão sem motivo, se você ainda está fazendo mal contra as pessoas, eu quero te falar uma coisa. Deus é fiel. Presta atenção. Deus é fiel à sua palavra e à sua justiça. Essa palavra de hoje é uma exortação a cada um de vocês, jovens, velhos, crianças, adolescentes, todos. Deus, Ele te ama tanto, né? Que Ele fez e fará muitas coisas a favor de você, mas ao mesmo tempo também Ele é fiel à sua palavra. Então, você vai ser próspero e próspera apenas andando em retidão diante dEle, e um coração humilde, entendendo quais são as consequências da justiça e da injustiça diante do Senhor. Dá para entender isso? Abre aí Salmos capítulo 9, versículo 8. Estou entrando nessa última parte. Salmos 9, 8. Salmo capítulo 9, versículo 8. 9, 8.
Obrigado. Diz aqui, ó. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Novamente, ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Então o Senhor, ele exerce juízo, ele julga também, ele é juiz, né? Ele é um justo juiz, ele apenas não é um juiz, porque sabemos que hoje na terra tem juízes corruptos, né? Eu gosto de ver muito lá no grupo de amigos, né? Quando estamos assistindo o futebol, né? Uma das palavras que eu mais escuto é: que juiz vagabundo, juiz ladrão, né? O juiz, né, é corrupto, né? Desculpa a palavra, né? O juiz que fez uma condena errada, né, para um inocente e mandou o inocente para a cadeia, né? Existem juízes, mas Deus, ele é um justo juiz. Ele julga com justiça. Então significa isso que não há nada, mas absolutamente nada que foge dos olhos do Senhor. Não há nada que fuja das memórias do Senhor. Não há nada que seja feito ou pensado ou dito que fuja, que saia das memórias do Senhor. Eu fiquei imaginando, fiz até um desenho aqui nas minhas anotações de um caderninho, né? A listinha do Senhor, né? Ele se lembra de todas as promessas que ele fez. Não é que esteja na Bíblia, né? Mas eu imagino assim, né? Deus falando assim para Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? Seja tu uma bênção, vou te multiplicar, vou te abençoar. Da sua descendência, né? Eu trarei, né, um Salvador, um Redentor, né? E eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Olha que tremendo. Então, o Senhor anotava no caderno, né? Aí, alguém amaldiçoar um dos meus irmãos aqui, Deus irá se lembrar: não, esse aqui é meu filho, descendência de Abraão, no Espírito, no nome do Senhor. Ninguém pode se levantar contra meu filho. Então ele vai ser amaldiçoado, vai padecer as consequências, porque está anotado no livro do Senhor. Dá para entender? Então vou dar alguns exemplos aqui. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Vou contar uma pequena história. Se quiser abrir ali, vai lendo comigo, né? Mas relata a história do rei Saul, né? O rei que esteve antes do rei Davi, né? A Bíblia diz que quando esse rei Saul ele foi levantado, naquele tempo Deus ainda falava com ele, né? Na esperança de que ele fosse um homem sujeito ao Senhor. Mas o que aconteceu? Deus ele deu uma missão para Saul. Ele diz o que para ele? Abre em 1 Samuel 15:1. 1 Samuel 15:1. Achei. Diz assim: disse Samuel a Saul: enviou meu Senhor a ungir-se rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, porque ele se opôs a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. E o que segue da história, né? Deus mandou matar tudo. E depois a história fala que Saul ele foi lá e não obedeceu, né? Ele só matou algumas pessoas, uma parte, né? Mas pegou os animais vivos, algumas pessoas e tal. E daí virou tudo bagunça na vida dele, né? Mas eu me atentei para essa parte, né? O Senhor falou para Saul, né? Através do profeta: olha, eu quero que você vá para os amalequitas e você destrua. Por quê? Porque lá no tempo passado, né? Há muito tempo atrás, eles se oporam, eles cometeram um pecado, um crime. Eles se oporam à saída do povo de Israel do Egito. No caminho, eles
quiseram atrapalhar os planos do Senhor. Isso trouxe uma consequência. Então, o Senhor naquele momento, Ele registrou isso no livro dele, né? E as consequências viriam no momento. Então, no momento determinado, o Senhor levantou alguém e falou assim: ei, vai lá e exerce o meu juízo, não vou poupar. Viu como o Senhor se lembra das coisas? Ele se lembra para abençoar, para retribuir, para premiar, para dar crescimento, mas Ele também se lembra das suas promessas para exercer um juízo justo. Ah, mas fazer militância, mas como assim que Deus matou crianças, Deus mandou matar animais? Vai perguntar para Deus. Vai perguntar para Deus. Ele entende de outra forma, diferente a nós. Amém? Deus exerceu juízo sobre o rei Davi também, um tempo depois, no seguinte rei. Não vou abrir mais o versículo para aproveitar mais o tempo, mas vocês conhecem, né? O rei Davi, ele cometeu também uns erros bem, como falamos assim, cabeludos, né? Ele cometeu adultério, e não somente com isso, ele mandou matar Urias, né? O marido daquela mulher, que ele cometeu adultério e engravidou. Então cometeu várias coisas: homicídio, manipulação, adultério, né? Tanto assim que houve um confronto. Davi, ele se arrependeu, né? Jejuou, se prostrou, pediu perdão a Deus, se humilhou, a vida dele foi poupada, ele foi perdoado. Mas a pergunta é: as consequências deixaram de vir? Não, não, porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem planta, irá colher. Tudo que nós plantamos na nossa vida, de maneira positiva ou negativa, nós vamos colher frutos. Independentemente se você errou, plantou e você vai pedir perdão, ok, a sua salvação pode estar garantida, glória a Deus. Vigia, né? Vigia até o grande dia do Senhor. Mas as consequências, o retorno da vida, é uma lei do Senhor que é inquebrantável. Isso está na Bíblia. O que aconteceu com Davi? Depois, ele padeceu as consequências no próprio lar, através da vida de Absalão. O próprio filho recém-nascido morreu, né? E ele entendeu, ele nem abriu a boca para reclamar. Tanto assim que quando informaram para ele que o filho tinha nascido morto, ele se levantou e disse assim: ainda bem que Deus já exerceu o juízo, né? Então já foi consumada a consequência do meu pecado. Deus seja louvado. Foi uma cena muito triste, né? Mas o homem de Deus, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendia que Deus, embora sendo misericordioso, Ele não deixa de exercer justiça. Deus, Ele é justo. E Ele é fiel à sua justiça. Amém? Outro exemplo, o juízo de Acabe. Quem era Acabe? Acabe era um dos reis de Israel, né? Nos tempos antigos, na época dos juízes, né? Acabe era um rei da estirpe dos reis de Israel. Só que ele se casou com uma bruxa, né? Uma feiticeira chamada Jezabel, isso aí. E essa mulher deu muita dor de cabeça para o reino de Deus, deu muita dor de cabeça para o povo, para os profetas. Ela não gostava, né, de ouvir a verdade. Ela mandava matar os profetas. E ela era muito malvada, né? Muito malvadona. E o homem, né? Ela era uma rainha estrangeira, né? De uma família pagã. Só que o homem, né? O rei, né? Que deveria ser a autoridade nesse lar, ele se deixava ser manipulado. E ele fez pactos, fez alianças com vários reinos idólatras, né? E o profeta, Deus através do profeta Elias falou assim, né? Jezabel vai morrer. Deus falou que Jezabel vai morrer, os cachorros vão comer a carne dela, e você também vai ser morto também, Acabe. E houve, na leitura da Bíblia, né? Houve momentos nos quais Acabe parecia ele querer ter novamente um contato com o profeta, né? Agradar, quem sabe, né? Para apaziguar a ira de Deus que tinha sobre ele. Mas ele morreu, e morreu da maneira como tinha sido profetizada, né? Através de uma flecha, né? Foi doloroso, foi dolorido essa morte, né? Mas não foi naquele momento, no tempo certo. Então Deus se lembra das suas promessas. Deus se lembra. Se Ele profere uma palavra para bênção ou para maldição, Ele irá cumprir. E muitas das
vezes não digo nós, né? Glória a Deus que seja assim, né? Mas muitas pessoas ainda estão acostumadas ou estão procurando ouvir uma mensagem, ou conhecer, ou ter contato com um Deus que apenas faz o bem que agrada a minha carne, ao meu ego, ao meu conforto emocional, né? E não de um Deus completamente justo. Porque se nós dizemos e entendemos que o Senhor Deus, Ele é fiel à sua palavra, nos regozijamos, nos alegramos, né? Glorificamos, porque Ele irá cumprir as suas promessas para conosco. Mas também tememos e nos alertamos, porque Ele é fiel e irá cumprir as suas promessas conosco. Dá para entender? A palavra de Deus diz também que o Senhor, Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Falamos de Jesus Cristo, né? Ele já tinha um plano para a humanidade. Já falamos isso outras vezes, né? E eu, quando crescia, né, na minha adolescência, e aprendendo um pouco sobre a Bíblia, né, eu ouvia falar, né, a seguinte pregação de algumas pessoas que também não conheciam a Escritura como ela realmente deveria ser conhecida, né? Mostrando um Deus que Ele não gostou, né? Um Deus romântico que ele contemplava, Ele observava o sacrifício do seu Filho Jesus na cruz, com dor no coração e chorando. Ai, meu filho, né? Ai, meu filho está sendo chicoteado, meu filho está sendo machucado, ou estão colocando um prego nas mãos dele, ou, ai, meu filho. Mas nenhuma parte da Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus diz que o Pai, Ele se agradou em moê-lo. A palavra de Deus diz que Ele não poupou o seu próprio Filho. Se agradou em moê-lo, significa o quê? Em moer o próprio Filho. Ele se agradou. Deus, Ele se sentiu honrado, glorificado. Ele se agradou em que seja consumado o sacrifício da cruz. Porque não somente o amor de Deus, né, para salvar o mundo foi manifestado, mas também a justiça de Deus. Porque quando há pecado, há morte. É verdade ou não? Quando há pecado, há morte. O salário do pecado é a morte. Então, se a humanidade peca, alguém tinha que morrer. O preço tinha que ser pago. E alguém teve que morrer, né? O amor de Deus, ele não ultrapassa a justiça do Senhor. Significa que Deus, Ele controla o amor dele. Ele administra os seus atributos. Ele não é administrado pelos atributos dele. Dá para entender? Uau! Meu filho pecou, errou, mas eu amo tanto ele me desonrou, ele blasfemou contra mim, mas eu amo tanto ele. Que eu vou me esquecer disso. Deixa quieto. Foi isso? Não, eu vou te perdoar. Eu vou exercer misericórdia sobre você. Mas alguém vai ter que pagar o preço disso. Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus, Ele é amor, amém? Ele é amor, mas Ele é justo. Ele é glorificado pela sua justiça, pela sua palavra. E Ele é fiel à sua justiça. Esse é um chamado, irmãos amados. Primeiramente, né, a primeira parte sobre a justiça e a fidelidade. É um chamado a confiarmos na fidelidade de um Deus que nos ama. Amém? É um chamado a cada um de vocês, a cada um de nós, a confiarmos a cada dia, a depositarmos a nossa confiança em um Deus que Ele é fiel para nos guardar, para nos recompensar. É um Deus fiel para nos justificar. É um Deus fiel para nos livrar das ciladas do maligno. É um Deus fiel para nos socorrer nos piores momentos. É um Deus fiel para nos responder quando nós estamos em momentos de fraqueza. É um Deus que é fiel para nos responder quando clamamos a Ele e buscamos de todo o coração. Amém? Confiamos nesse Deus. E também é um chamado a temer, a andarmos uma vida com temor ao Senhor, considerando que não há nada que foge dos olhos e da memória do Senhor. Amém? Então não existe, por exemplo, expertise diante do Senhor. Não existe, então, injustiça que passe desapercebido. Não existe jeitinho brasileiro, tá? Não existe jeitinho brasileiro que Deus esqueça. Deu um jeitinho
para passar, né? Eu paguei para passar na faculdade. Paguei o professor, né? Eu quero ocupar um cargo de autoridade, de confiança no meu trabalho, no meu emprego. Então, saber, eu vou manipular a situação, vou falar mal do meu colega, da colega que eu não gosto muito, que tá ameaçando a minha garantia de subir na vida. Então, vou passar a perna, aliás, vou puxar o tapete, né? A expressão mais conhecida, né? Vou puxar o tapetinho um pouco, se ninguém ver, de forma disfarçada, através de outra pessoa. Deus perdoa, né? Depois, né? Essas coisas não fogem da mão do Senhor. Não fogem. Se você hoje está odiando alguém com toda a sua alma, talvez você está aqui hoje, está bem, está confortável na igreja, mas ainda dentro do teu coração está se recusando a perdoar alguma pessoa X na sua vida, por algo que te fez, né? Ou por algo que não fez, que deveria ter feito contigo há muito tempo, e você guarda isso, está se acostumando a isso. Tira isso da sua vida, peça perdão ao Senhor, porque Ele é justo. E Ele tem poder para tirar esse veneno, essa contaminação que te mata a cada dia. Porque quando há falta de perdão, quem perde não é a pessoa que não está sendo perdoada. Quem perde pior é a pessoa que não está exercendo o perdão. Muitos nós ouvimos falar, né? Libera perdão sobre fulana. Muito bonito, né? Vou liberar perdão sobre a vida do meu irmão aqui porque ele fez comigo. Ele me negou um sorvete em 2014, digamos assim. E estou magoado. Libera perdão, tipo assim. Não se trata de eu liberá-lo através do meu perdão. Eu que preciso me libertar através do perdão. Eu diria para vocês então, não libera perdão. Liberte-se através do perdão. Porque quem não perdoa está odiando, está deixando portas abertas ao inimigo, e isso trará consequências na sua vida, porque Deus, Ele é justo e Ele é fiel. Amém? Então vocês, coleguinhas que estão na escola ainda, toma cuidado quando, né, os coleguinhas falar assim: vamos colar na prova, vamos fazer isso aqui. É desonesto. É desonesto. Não é legal. Entendeu? E Deus é justo, Ele é fiel às suas palavras. Amém? E muitas outras situações que nós aqui já sabemos. Então eu queria deixar essa palavra com cada um dos irmãos, né, para nos lembrarmos da agenda do Senhor, né? Não é o Death Note, né? A lista negra de Deus, né? Essa seria uma palavra um pouco forte, né? Não é isso. Mas a palavra fala que no reino de Deus existe sim um livro, né? Então vamos colocar assim, né? Como que o nosso Deus, Ele tem um livro das memórias dele. Porque na palavra diz que Ele não se esquece de nada, Ele se lembra. E Ele é vingador. A palavra de Deus diz assim para o próprio povo de Israel: não oprima o justo, não oprima o órfão. Não faça injustiça com o órfão. Não faça injustiça com aquele que está quebrantado. Não abusa do fraco. Porque se ele clamar a mim e eu ouvirei, né, que diz, eu vou ser juiz dele. E a palavra diz assim, que horrenda coisa é cair em mãos de um Deus vivo. Então, mesmo sendo nós amados pelo Senhor, sendo filhos, nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Porque Ele sempre vai exercer justiça, mesmo a nosso favor ou em nossa contra. Muitas pessoas hoje estão padecendo doenças, estão padecendo de várias situações emocionais, espirituais, familiares, por consequência de más escolhas que fizeram, que foram sementes na sua vida. Então tome cuidado. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Nós louvamos um Deus fiel, um Deus que Ele é fiel ao seu amor, à sua fidelidade, né? Ele é fiel à sua justiça também. Que nós possamos cada dia mais crescermos com essa consciência, né? Neste ano do crescimento, né? Que cresçamos como pessoas que procuram a honestidade. Deixa para trás toda inclinação para aquilo que é desonesto. Estou falando em nome do Senhor Jesus, porque sou humano. E eu venho de uma família que no passado também foi idólatra. Talvez você, não sei, talvez alguém aqui, ou muitos aqui, ou alguns,
Você nasceu e cresceu numa família onde você via pessoas roubando uma das outras, passando a perna uma nas outras, e você cresceu com certos conceitos, mesmo que pareçam sutis, né? Mas que são errados, que são desonestos. Não se conforme. Busque em Deus crescer no que é verdadeiro. A palavra de Deus diz assim, ó: tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é honesto, tudo que é puro, isso procura. Isso vai te trazer saúde. Amém? Isso vai te trazer crescimento, para que você não venha crescer como uma árvore torta, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que muitas das vezes sendo açoitado ou corrigido, ele endurecer a cerviz, né? Haverá o dia que será quebrantado e ninguém poderá socorrer. O que significa isso? Aquele que muitas vezes sendo, né, chamado a atenção, corrigido, mesmo assim endurece o coração e não muda, não se deixa ser amoldado, lapidado pela palavra do Senhor, pelo que é justo, haverá um dia em que ele vai padecer a consequência totalmente disso, e não haverá ninguém para remediar. Amém? Eu queria convidar meu irmão Josemar aqui na frente, para podermos agradecer pela vida do nosso amigo. Quantos podem dar uma salva de palmas?